Olá, futura mamãe, futuro papai, papais e mamães por adoção. Eu sou a Lari, sou mãe por adoção de um garotinho atípico de 11 anos. E hoje eu tô aqui para contar para vocês como que foi, no período de adaptação, um dos nossos maiores desafios. Sim, com a escola, né? A escola, que deveria ser um ambiente de acolhimento e aprendizado, se tornou um ambiente cheio de barreiras durante nosso período de adaptação. Parece meio que um padrão, e eu percebi que isso acontece muito com crianças adotivas ou atípicas. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu notei que as escolas aqui estão despreparadas para receber crianças que vêm através da adoção. E eu não estou falando isso só baseando na nossa história, mas se baseando em outras histórias de outras mães adotivas que eu conheço aqui da região. Essas mães também viveram situações parecidas como a nossa, que passamos com a escola, que colocamos Jefferson. E aí eu gostaria de explicar melhor como tudo isso aconteceu e como evoluímos e melhoramos em relação a isso hoje. Porque quando uma criança adotiva chega, gente, na família, ela vem cheio de bagagens, né? O que eu digo, não é bagagens físicas que ela traz bagagens emocionais e pesadas dentro da mochila. E o que aconteceu muito com a gente é que, ao invés da escola acolher, olharam para ele como se fosse um problema. Então, antes de continuar esse vídeo, de contar nosso relato, espera só um minutinho que eu tenho um recado para você. Você que está na fila da adoção, já sentiu que a espera pode não ter fim? Esse tempo de espera traz muita ansiedade, mas eu posso te ajudar com isso. Eu tive uma espera muito solitária e hoje eu vejo que não temos necessidade de passar por isso sozinha. E acredito que no meu passado, se eu pudesse voltar atrás, na época que eu estava na fila da adoção, eu teria me preparado mais nesse momento de espera, ao invés de ficar tão ansiosa para receber o meu filho. E aí foi pensando nisso que eu escrevi o e-book Enquanto Eu Espero, que foi escrito por mim, que também passei por essa jornada, as reflexões e acolhimento para você não se sentir sozinho nesse caminho. Esse guia, ele vai ser como uma companhia emocional para você durante essa jornada. Todo o guia foi preparado para te ajudar com a ansiedade e transformar toda essa incerteza em crescimento. Também para te ajudar a se preparar enquanto o seu filho não chega. Então, se você está vivendo essa fase, vale muito a pena conhecer esse e-book. Dentro dele existem reflexões, espaço para você escrever, para você botar para fora todos os seus sentimentos e justamente para você refletir durante todo esse tempo. O link para adquirir o e-book está aqui na descrição desse vídeo e eu tenho certeza que ele vai te fortalecer nesse tempo de espera. Então é isso, bora então pro vídeo. Então, gente, quando o Jefferson chegou, nós fomos matriculá-lo numa escola aqui pertinho de casa, ficava na rua de cima. Só que logo de cara a gente foi muito mal recebido. Que eu digo mal é nós que estávamos fazendo a matrícula e Jefferson que ia frequentar a escola. Esse período nessa escola durou apenas 3 dias, porque ele foi taxado de menino problema. E quando eu digo taxado de menino problema, foi mesmo. A gente conseguia enxergar na cara das pessoas que elas estavam achando que ele era um menino mal educado. Mas assim, a interpretação das pessoas eram julgadas pela capa, né? Quando a gente diz a famosa frase, julgaram um livro pela capa, foi exatamente o que aconteceu com Jefferson. Mas aí é o que a gente percebia, ninguém ali estava prestando atenção de que ele estava vivendo um processo de adaptação, um processo de mudança na vida dele, e que ele estava vivendo uma rotina completamente nova. Então, naquele momento, o que a gente mais esperava da escola era um acolhimento, e não foi o que a gente recebeu, tá? Ficou tão grave que eu cheguei a chamar a Secretaria de Educação na escola, né? Tivemos uma reunião entre os funcionários da Secretaria de Educação e os funcionários da escola
porque eu achava que as regras e os limites que eles estavam impondo a Jefferson eram um absurdo. Porque eles estavam fazendo isso sem nem conhecer ele de verdade, sabe? Então, assim, foi surreal ver como que ele foi tratado. Mesmo depois de toda essa reunião, gente, eu preferi não manter Jefferson na mesma escola. E aí a gente realocou ele para a escola do centro da cidade. A escola até que recebeu ele de forma melhor, até porque a gente já tinha feito uma reclamação na Secretaria de Ensino. Então, acho que a nova escola não queria ter problema com a gente. Mas assim, a logística ficava muito ruim, porque nós trabalhávamos em Campos do Jordão e ele estava estudando numa escola que era na cidade de Santo Antônio do Pinhal. Então assim, a logística de ter que passar por 2 cidades para ir trabalhar não estava valendo a pena. E daí, gente, foi quando a gente optou colocar Jefferson em uma escola particular, que ficava no centro da cidade de Campos do Jordão, a cidade que nós trabalhávamos. Era bem mais distante de onde a gente mora, mas para nossa logística de trabalho estava valendo a pena. Mas diga-se de passagem também, foi a única escola que soube acolher Jefferson naquele momento. Nós tivemos um sacrifício financeiro enorme para manter ele numa escola particular, porque ele tinha acabado de chegar, a gente já tinha gastos da aproximação, né? Todos aqui sabem que nossa adoção foi fora do estado, então nossa aproximação teve um gasto grande. E nós tivemos que deixá-lo numa escola particular, onde a gente tinha todos os gastos de uma criança que... E ele começou na metade do ano, 6 meses, né, do ano letivo. Então, nesses primeiros 6 meses, a gente teve todos os gastos de alguém que gasta aquilo no começo do ano. Então, assim, foi uma bordoada de uma vez só, de uniforme, material escolar, mensalidade, matrícula. Mas assim, a gente teve um gasto financeiro enorme, mas naquele momento é o que fazia sentido para ele, então valeu o esforço. Ele ficou mais ou menos 1 ano nessa escola, porque foi metade de 2024 e metade de 2025. Apesar de todo esse esforço, valeu a pena porque ele conseguiu ter uma adaptação bem mais tranquila. Só que aí, gente, nesse meio de ano agora de 2025, novamente a gente precisou trocar Jefferson de escola porque a gente não estava mais conseguindo manter ele lá na outra escola. Primeiro ponto, por conta da logística, porque Mauro trocou de emprego, tá trabalhando à noite. E eu também troquei de emprego e tô trabalhando híbrido, né? Home office e dias presenciais. Segundo ponto é que a gente não estava conseguindo também manter isso financeiramente. Só que aí, adivinha, a gente teve que colocar ele nessa primeira escola que eu contei pra vocês aqui no vídeo. Né, a escola que não soube acolher ele de primeira. Eu confesso, gente, que eu fiquei muito receosa de ter que fazer isso, mas o que deixava o meu coração mais tranquilo é que já tinha se passado 1 ano da nossa adaptação. E o que acontece? Jefferson já parecia ser outra criança. Ele não estava mais com tantas crises igual ele tinha no começo. Ele estava com uma educação também totalmente diferente, porque nós já tínhamos passado por muitos desafios na adaptação. Então, o fato dele estar mudado, né, do que na época que ele chegou na escola pela primeira vez, fez com que meu coração ficasse um pouco mais tranquilo, né? Também por conta dos diagnósticos de saúde dele que mudaram, né? Teve um avanço muito grande e aí isso ajudou, né, a dar esse passo dele voltar para essa escola. Só que antes de matriculá-lo, eu conversei com a direção, conversei com a Secretaria de Ensino, expliquei que eu precisava colocá-lo de volta, dei uma atualização do quadro de saúde dele, dei uma atualização do comportamento dele. Eu fiz tudo certinho, não apenas só matricular, né? E aí nessa conversa também eu percebi que na escola algumas coisas tinham mudado. Inclusive a professora do AE, que foi uma das pessoas que a gente teve mais problema, ela já não estava mais lá. Então 50% do meu problema estava resolvido. E aí, gente, hoje, graças a Deus, ele tem uma professora de sala muito boa, uma assistente de sala muito boa. E aí isso também fez toda a diferença, porque na escola com quem ele passa mais tempo é com a professora e com a assistente. Então, se elas forem boas e souberem acolhê-lo, pra mim tá tudo bem. Não precisa a diretora gostar dele, ou a coordenadora gostar, ou alguém gostar.
que pra mim não tem problema. E aí, essa semana passada, né, nós estamos em setembro de 2025, na semana passada eu também tive uma conversa com a nova assistente, né, a professora do AE. Eu tô falando agora porque isso nem tava no meu roteiro desse vídeo, mas como eu demorei um pouquinho pra gravar, acabou entrando essa atualização aqui, então já tô falando no vídeo pra vocês. Eu conversei semana passada com a professora do AE e a professora nova que foi contratada, e ela é um amorzinho, muito boa. Eu até contei pra ela dos problemas que eu tive com a professora antiga, né? Já falando pra ela quais foram os erros que ela cometeu com o Jefferson para que não acontecesse isso de novo. A reunião com ela foi muito boa, ela passou várias informações e eu vi que ela estava extremamente engajada em ajudar. Porque ela até falava assim, ai, pena que só falta 6 meses para acabar o ano e tudo mais. Mas eu acho que se nós mães, né, que estiverem com ela, ver que o trabalho dela for bom e elogiar ela bastante, acho que ela vai acabar ficando na escola. Então isso vai ajudar. Mas eu de cara já tive uma simpatia por ela e gostei muito. E aí, gente, o outro fato que também ajudou a trazer ele de volta para essa escola é por eu estar de home office, né? 3 dias da semana eu fico de home office, então eu estou em casa. E aí eu consigo acompanhar o desenvolvimento dele escolar mais de perto. E inclusive dar mais suporte para ele, né? Ajudar nas tarefas de casa e em todo acompanhamento escolar. Tanto eu quanto o Mauro, a gente consegue estar mais presente. Então, até que esse ano eu posso dizer para vocês que tá bem mais tranquilo. Mas, gente, o ano passado foi muito, muito difícil. E aí, antes de fazer esse vídeo, eu até pesquisei e conversei com outras pessoas de outras cidades que também são mães por adoção. E eu percebi que isso não acontece só aqui na minha cidade, tá? Então, por isso que eu abri para um vídeo e contei esse desafio justamente por isso. Porque eu tive essa percepção, né, com as pessoas que eu conversei, o que eu pesquisei, que não é só aqui, né? Então, muitas pessoas podem passar por essa situação. Porque em muitos lugares, né, e principalmente dentro da escola, as crianças adotivas, gente, isso é um fato, elas são vistas como crianças problemáticas. Eu não sei o que as pessoas pensam, né, porque muita gente ainda tem aquela mente de que instituição de acolhimento é orfanato, né, muitas pessoas ainda usam a palavra orfanato. Então, eu acho que essas pessoas entendem que crianças acolhidas, né, que vivem em instituições de acolhimento, é como se elas não fossem para a escola, como se elas não frequentassem a escola. Então eu acho que essas pessoas imaginam isso. Só que assim, elas frequentam sim, essas crianças elas vão para a escola, até se tiverem professoras que estão assistindo meu vídeo e que têm alunos de instituições de acolhimento em sala, comenta aqui nesse vídeo porque vai servir, né, de exemplo para todo mundo entender que sim, gente, essas crianças vão para a escola e elas frequentam a escola como qualquer outra criança. Só que também o que acontece dentro das escolas é que o comportamento dessas crianças são diferentes, mas porque a história de vida é diferente. E aí os profissionais das escolas, ao invés de olhar o comportamento para a raiz do problema, para a causa daquele comportamento, muita gente só foca no erro, só olha para a criança para aquilo que ela fez de errado, e isso machuca muito. Então uma criança, gente, que passa por muitos traumas, né, de ter sido destituída da família biológica e está em um processo de mudança, de viver em uma casa de acolhimento, é óbvio que o comportamento dela não vai ser de um alecrim dourado na escola, né? Essa criança ela vai ter muitas crises, ela vai ser um pouco mais agressiva, ela vai estar em modo defesa o tempo todo, né? Porque a história de vida dela não é uma coisa legal, uma coisa real. Para exemplificar para vocês, eu vou abrir um trechinho dessa história. Jefferson vem de um grupo de 6 irmãos e ele foi o último a ser adotado. Então, ele viu seus outros 5 irmãos serem adotados primeiro que ele e um a um sair da instituição de acolhimento que eles estavam os 6 juntos. E ele teve muito problema na escola, né? Principalmente do 3º para o 4º ano dele. Por quê? Porque ele estava passando por esse momento de trauma, de ver todos os seus irmãos indo embora, perdendo os irmãos
Então é óbvio que o desenvolvimento escolar dele não ia ser o do mais adequado. E aí a gente tem vários relatórios escolares dos anos antigos que mostram um Jefferson mais agressivo, um Jefferson que não era muito interessado na aula e assim por diante, né? E aí, nessa reunião, né, lá da primeira escola, lá da primeira vez ano passado, que a gente teve, a professora do AE, que foi quem a gente teve muito problema, ela pegou vários trechos desse relatório e ela jogava na reunião, porque eu falava assim, gente, vocês estão rotulando Jefferson antes de conhecê-lo e não sei o quê. E eu falava muito assim, só que ela usava trechos desses relatórios para dizer que ele era um menino problemático, né? Tipo, provando que ele era problemático por conta dos relatórios passados dele. E aí foi quando eu falei naquela reunião de peito aberto e para acabar com esse assunto, que agora ele estava num momento de vida, uma fase de vida totalmente diferente. E que era óbvio que uma criança que estava vendo seus irmãos indo embora do abrigo não ia render na escola, né? Não ia ter um comportamento de um alecrim dourado, né? E aí foi quando quebrou todo mundo ali. Eu falei assim, então, antes de vocês olharem para o comportamento, seria interessante olhar a história de vida dele e entender por que aquele comportamento estava acontecendo daquele jeito. Então eu falei isso, gente, na reunião com uma dor no coração, porque as pessoas não entendiam, né, isso que estava acontecendo. E eu vou abrir também, sem citar nomes e sem jogar nada, porque eu nem tenho autorização para falar, né, da história de vida, mas outra mãe adotiva aqui da cidade também passou com esse problema com o filho dela, porque no começo, até que o filho dela se adaptasse na escola, ele também estava tendo comportamentos diferentes, comportamentos mais agressivos, de não dividir brinquedo, de não estar focado na aula, né? E a escola começou a querer procurar um laudo para ele. Então é uma criança que não tem laudo médico nenhum até o momento. E a escola estava tentando achar um problema nele, né? Um problema que talvez ele nem tenha. Então, assim, a mãe tá louca atrás de várias investigações, passando em neurologista e várias coisas para tentar entender o que está acontecendo com o filho dela. E às vezes ele não tem nada, porque a escola não está sabendo acolhê-lo. É claro que ele não vai ter o comportamento mais adequado do mundo, porque ele acabou de chegar naquela escola, ele está conhecendo aquelas pessoas agora. Então é muito fácil você julgar a criança logo de cara, sem esperar passar o tempo dela se adaptar com aquele ambiente, sabe? E isso não é só na escola, gente, é em casa também, né? Quando as crianças chegam em casa, Jefferson ficou em modo defesa por muitos meses. Ele não era uma criança que tinha um comportamento lindo e maravilhoso aqui em casa, mas a gente sabia entender de que ele estava passando por muita mudança e que aquilo na cabeça dele precisava de tempo. Era tempo. E agora eu queria, dentro desse vídeo, falar diretamente com os educadores. E vocês que trabalham com crianças, gente, pesquisem sobre adoção. Acompanhem famílias adotivas na internet, busquem relatos, informações no Google. E aprendam, gente, a acolher essas crianças dentro da escola ou dentro da sala de aula. Porque a adaptação, gente, ela já é difícil demais por si só. Os pais e mães por adoção, o que a gente menos precisa é de mais obstáculos nesse tempo de adaptação. Então assim, gente, não dificulta. Seja parceiro nosso. Tenham paciência com as crianças adotivas. Elas só querem aprender a ser crianças. Elas querem brincar, aprender e elas estão realizando o maior sonho da vida delas, que é ter uma família. Só que até então era só sonho, era só uma expectativa e aconteceu. Então assim, não vem com uma receita de bolo de como deve se comportar, ou a gente como deve se comportar, ou a criança como ela deve se comportar. Então aquela criança nunca chegou até ali, então tudo era só um sonho e depois no final acontece, vira realidade. Então é meio que assim, puxa, eu nunca cheguei até aqui e agora o que eu faço? Então assim, é muita mudança na cabeça de uma criança. E até nós pais adotivos, gente, a gente também tá aprendendo junto. A gente também vai ter que passar por muito preparo, errando, acertando, mas tudo com amor. E aí, gente, quando a escola se torna parceiro da família, tudo muda, tudo fica mais leve. E a criança por si só consegue florescer. Porque é uma frase que eu uso muito, é preciso uma comunidade inteira
para se adotar uma criança. A adaptação escolar, gente, foi um dos capítulos mais difíceis da nossa jornada de adoção. A gente passou por muita coisa, mas também foi um dos que mais nos ensinaram. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Compartilha também se você conhece algum educador, alguém que trabalha em escola ou que é professor. Compartilha esse vídeo para que essa informação chegue também para dentro das escolas. Eu tô aqui, gente, para passar mais informação sobre adoção. Então, se esse vídeo fez todo sentido para você, espero que você compartilhe e comenta. E é isso, galera. Hoje foi isso e até uma próxima.